amigo, amiga do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que recebemos você aqui. Seja muito bem-vindo. Você conhece a expressão latina sola fide, que significa pela fé somente? É uma expressão usada como pilar para a doutrina conhecida como da justificação somente pela fé, isto é, de que basta a fé para a salvação. E você sabia que essa locução apenas aparece nas Escrituras, na carta de Tiago, no capítulo 2? Ela ocorre no momento em que Tiago dá os exemplos para explicar o núcleo do que ele vinha dizendo neste capítulo, desde o versículo 14, afirmando exatamente o contrário, afirmando que a fé sem obras é morta. O fato é que em nenhum outro lugar, senão nos versículos 24 e seguintes da carta de Tiago, traz essa expressão sola fide, pela fé somente. Qual é o ensinamento dos apóstolos? Seria ou fé ou obras? Ou seria fé e obras? É o que pretendemos abordar nesta postagem. Vejamos os textos. De que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Depois disso, é que São Tiago dá 3 exemplos de fé, um negativo e 2 positivos. No versículo 19, diz assim: tu acreditas que há um só Deus. Fazes bem. Também os demônios acreditam, e, no entanto, estremecem. Logo após, prossegue: Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu a Isaque, seu filho, sobre o altar? Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? E então ainda fala de outro exemplo, da meretriz Raabe, que acolheu os mensageiros de Josué no tempo em que estavam para entrar na terra prometida, e ele mandara 2 dos seus homens fazer um reconhecimento. Perseguidos, Raabe os escondeu em sua casa e facilitou a sua saída pela janela. E depois foi integrada ao povo de Israel por esta obra que realizara. E Tiago arremata: assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, afinal, o que São Tiago quis dizer? Qual o contexto dessa passagem em que ele fala da fé e das obras? Como ela foi interpretada pela igreja primitiva, pelos padres da igreja, aqueles que formaram o sustentáculo da interpretação da fé? Há uma oposição entre ambas? Ou podemos conciliar as duas? Procuremos começar olhando para o contexto das palavras utilizadas por Tiago: fé e obras. Aqui, fé, que é o mesmo que crença, diz respeito à adesão intelectual a alguma verdade de fé sobrenatural. Sabemos disso pelos próximos versículos. No versículo 18, Tiago continuava: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras,
e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Quando ele usa o verbo crer, que em grego tem a raiz na palavra fé ou crença, percebe-se que é nesta acepção de crer que ele está falando. Ele diz que até os demônios creem. Quer dizer, tem esse tipo de fé sobre a qual ele está falando aos seus ouvintes. Obviamente, está falando desse conhecimento intelectual a respeito de Deus. Se formos à oração do Shema, que todo judeu rezava várias vezes por dia, ela proclama justamente que há um só Deus. Os israelitas que ouviam Tiago acreditavam que, embora houvesse muitos anjos e arcanjos, bons e maus, embora os pagãos adorassem muitos deuses e deusas, o único e verdadeiro Deus era o Deus de Israel, o Senhor. Estava escrito no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Com isso nos ouvidos, aqueles que estavam diante de Tiago ouviam o que ele dizia. Tiago, então, está dizendo aos cristãos convertidos do judaísmo: vocês podem crer que Deus é um só, como os judeus que eram. Mas essa crença também os demônios têm. Porém, conquanto por seu intelecto os demônios reconheçam a verdade de que Deus é um só, a vontade deles não se conforma em obedecer a esse único Deus. Não há amor no seu coração. Por isso se condenaram, por isso tremem. Saber que Deus é Deus recorda-lhes a justiça divina e o castigo eterno que escolheram. Isso quer dizer que acreditar em algo que é verdadeiro não é suficiente para salvar a pessoa. É preciso dirigir, ordenar corretamente a vontade para essa verdade. Assim, quando Tiago fala na fé nesta passagem, trata-se da conformidade do intelecto, da inteligência, com a verdade, mas sem fazer o bem, sem as obras. As obras é que são essa conformidade à vontade de Deus. Por isso, a fé sem obras é morta. Então, quando Tiago pergunta se a fé pode salvar seus ouvintes, fica implícita a resposta não. Em Abraão, que estava disposto a sacrificar seu próprio filho quando Deus o ordenou para prová-lo, assim como em todo cristão, verdadeiramente cristão, a fé e as obras devem estar perfeitamente combinadas, ensina Tiago. Por quê? A fé inspira o cristão e o leva a praticar as obras. Como Tiago explica, se um irmão está doente, tem fome, está nu, não adianta dizer-lhe: vai em paz, aquece-te, sacia-te. Se não se providencia nas coisas de que essa pessoa precisa, essa fé é vã, é morta. Portanto, essas obras de que Tiago fala, sem as quais a fé é morta, são as obras de caridade. A fé sem o amor é morta. Proclamar a fé, mas não ter atitudes de amor em relação ao pobre, ao que passa necessidade, não faz um bom cristão. Não faz um cristão reto e justo, justificado. De fato, Tiago parte de Mateus 25, em que Jesus conta a parábola dos cabritos e das ovelhas e fala muito claro sobre a ajuda aos pobres. Jesus disse assim: porque eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, nu e me vestiste,
Estava doente e me visitaste, na prisão e vieste a mim. Qualquer tipo de ato caridoso às pessoas em necessidade é um ato de amor a Jesus. E, sem essas atitudes, a pessoa acabará à esquerda do rei, do qual Jesus fala no julgamento final, do lado dos cabritos, que estarão eternamente separados de Deus. Como Jesus diz: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o demônio e seus anjos. Isso está em Mateus 25, versículo 41. É a isto que Tiago alude nesta sua passagem. Os anjos caídos estão condenados eternamente por sua falta de amor. No versículo 26, Tiago dá um exemplo final, uma comparação final. Assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Sabemos que o ser humano é corpo, alma e espírito, o que engloba toda a sua parte intelectual e emocional, espírito que engloba toda a sua parte intelectual e emocional. Não é uma ou outra coisa, mas as três. Sabemos bem que, quando fica só o corpo, sem alma e espírito, temos o cadáver, é a morte. Sem o amor e a caridade, assim é a fé, um cadáver. É estar em Cristo e em sua igreja em corpo, mas não de coração. Agora, podemos ver como a igreja primitiva interpretou Tiago. Santo Agostinho, por exemplo, escreveu um livro intitulado Sobre a Fé e as Obras. Como muitos apontavam uma oposição entre os ensinamentos de Paulo sobre a justificação pela fé sem as obras, em suas cartas aos Gálatas, capítulo 2, e aos Romanos, capítulo 3, e o ensinamento de Tiago, aqui no capítulo 2, sobre a justificação pelas obras e não pela fé sozinha, Agostinho responde a essa aparente contradição. Escutemos. Em primeiro lugar, sentimos que devemos aconselhar os fiéis que estariam colocando em risco a salvação de suas almas se agissem com a falsa certeza de que somente a fé é suficiente para a salvação, ou de que não precisam realizar boas obras para serem salvos. Agostinho está advertindo justamente contra o que Martinho Lutero e seus seguidores passaram a defender no século XVI e é conhecido como sola fide, basta a fé, pela fé apenas. Agostinho prossegue, alertando. E isso, de fato, é o que alguns pensavam ainda na época dos apóstolos. Pois naquela época havia pessoas que não entendiam certas passagens um tanto obscuras de São Paulo. Quando São Paulo diz, portanto, que o homem é justificado pela fé e não pela observância da lei, em Romanos 3:28 e em Gálatas 2:16, ele não quer dizer que as boas obras não são necessárias, ou que basta receber e professar a fé e nada mais. O que ele quer dizer e o que ele quer que entendamos é que o homem pode ser justificado pela fé, mesmo que ele não tenha feito nenhuma obra da lei anteriormente ao ato de fé. Pois as obras são meritórias, não antes, mas depois da justificação. Vamos entender. Paulo se refere, nestas suas cartas, à primeira justificação, ao papel da graça sobre o homem, ao fato de que Deus toma sempre a iniciativa dando a graça, para que a pessoa possa crer em Cristo e ser justificada por sua paixão, morte e ressurreição. Nada que alguém faça antes da graça inicial merece salvação.
Nenhuma obra nos merece a salvação inicial, que é ofertada a todos os homens por igual. As obras não justificam antes do batismo, porém justificam depois de ser recebida a graça do batismo, essa graça da justificação. As obras têm um papel essencial na santificação e salvação final do ser humano. No Apocalipse, São João exortou: o que é justo, justifique-se mais. Está no capítulo 22, versículo 11. Agostinho ainda acrescenta: como dissemos acima, essa opinião se originou na época dos apóstolos. E é por isso que encontramos alguns deles, por exemplo, Pedro, João, Tiago e Judas, escrevendo contra ela em suas epístolas e afirmando fortemente que a fé não tem valor sem as obras. Ainda, no que diz respeito ao próprio Paulo, este não diz que qualquer fé em Deus é boa, mas ele diz claramente que a fé tem valor e está em conformidade com o Evangelho quando resulta em obras de amor. Diz ele: é a fé que trabalha pela caridade. A passagem é de Gálatas 5, versículo 6. Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Fica claro que para Santo Agostinho, o erro da justificação unicamente pela fé já existia no tempo dos apóstolos. E Tiago, assim como outros apóstolos, corrigem essa interpretação equivocada que alguns fazem dos ensinamentos de Paulo. Mas não é só Agostinho que ensina assim. Um outro doutor da Igreja, Beda, o Venerável, que viveu no início dos anos 600 na Inglaterra, no seu comentário sobre as chamadas epístolas católicas, diz assim: já que o apóstolo Paulo, pregando que o homem é justificado pela fé sem as obras, em Romanos 3:28, não foi bem compreendido, Tiago explica como a passagem do apóstolo Paulo deve ser entendida. Paulo ensinou o mesmo que Tiago está ensinando em sua carta no capítulo 2, esta que estamos examinando aqui. Ser o homem justificado pela fé sem as obras nunca significou para Paulo que, uma vez tendo acreditado em Cristo, mesmo se a pessoa cometer males e viver perversamente, pode ser salva unicamente pela fé. Em suma, Tiago queria que seus ouvintes, e nós também, todos entendêssemos que a justificação se dá pela fé e também pelas obras. Tudo depende se está abordando a justificação inicial ou a final. A primeira é graça e propicia a fé. A segunda é caminho de santificação, daquela perseverança que Jesus pediu para chegar à vida eterna. A fé tem de se manifestar pelas obras. Como vemos, o entendimento da Igreja Católica está embasado na própria Escritura. Por outro lado, se saber que a Escritura, que une fé e obras para a salvação, se saber que o ensinamento, que une fé e obras para a salvação, vem da própria Sagrada Escritura, por outro lado, se saber que o ensinamento que une fé e obras para a salvação vem da própria Sagrada Escritura, é confortante para... Por outro lado, se é confortante para o cristão católico saber que a doutrina que une fé e obras para a salvação vem da própria Sagrada Escritura, ao mesmo tempo é um desafio. Aponta para o perigo de se achar que, acreditando-se em Jesus, seja possível não realizar as obras da fé. A respeito, São João Crisóstomo foi muito claro. Disse: é impossível, embora realizemos 10.000 outras boas ações,
entrar nos portais do reino sem dar esmolas. Com esmolas, ele está falando dos atos de caridade, de dar aos pobres. Está reiterando o princípio básico ensinado por Tiago. Se você tem fé, tem a doutrina certa, dá seu assentimento intelectual à verdade, mas não o manifesta em atos de caridade para com o próximo, esse tipo de fé não o salvará. Esta fé é uma fé morta. Isso está nas homilias de São João Crisóstomo, que viveu no século IV, a respeito dos escritos de São João. Voltando a Paulo aos Gálatas, ele disse, no capítulo 5, versículo 6, a fé opera pela caridade. Jamais deixemos esfriar em nós a caridade, o amor ao próximo. Sempre que se vê alguém praticando as boas obras, com alegria e fervor, ninguém duvida que a fé em Jesus vive nele. De fato, o exemplo de nossa vida é irrefutável. Não há argumento que prevaleça contra o testemunho de vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.